uma guerra de tarifas em diferentes nações, prenunciando o grande colapso econômico que se aproxima rapidamente, como diz a Bíblia, e que está chegando para então dar lugar à única moeda mundial. O que vai acontecer agora? Muitas pessoas me perguntam isso. Bem, Apocalipse 13 diz isso. A primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta. Diz, preste atenção que o dragão deu as boas-vindas à besta e diz que adoraram o dragão e a besta. Mas qual é a besta que surge primeiro? É a primeira que sai do mar, aquela que já disse muitas vezes que é o anticristo. A segunda besta prepara o caminho para ela. Como? Ela vai ser o sistema, esse conglomerado de nações, obviamente que vai ser patrocinado, o que vai ser a potência para esse momento, que será nada mais, nada menos do que a China. Onde está isso? Em Apocalipse capítulo 13, adoraram o grande dragão. Quem é esse grande dragão? As pessoas vão procurar emigrar, as pessoas. Shalom Ubraha. Muitas coisas aconteceram ao longo desses anos, e tudo indica que o fim dos tempos está se aproximando. O Papa morre e uma guerra de tarifas em diferentes nações vaticinando o grande colapso econômico que se aproxima, como diz a Bíblia, e que está chegando para então dar lugar à única moeda mundial. Atenção, senhores, porque o fim dos tempos está próximo e poucas pessoas querem se dar conta disso. Por exemplo, o que vai acontecer agora? Muitas pessoas me perguntam isso. Bem, Apocalipse 13 diz: a primeira besta, o anticristo. A segunda besta, que é o falso profeta, diz, preste atenção, que o dragão deu as boas-vindas à besta e diz que adoraram o dragão e a besta. Mas qual é a besta que surge primeiro? É a primeira, a que sai do meio do mar. Já disse muitas vezes que é o anticristo, a primeira besta. E o que acontece aqui? Porque se quem deve surgir primeiro é o falso profeta, porque ele vai preparar o caminho. Sim, é assim. Mas tem algo que está, e é o seguinte, que o anticristo é um espírito. E já apareceram muitos anticristos, como diz a Bíblia. Ou seja, o anticristo vem antes do falso profeta. E ele já esteve na terra antes do falso profeta. Ele está aqui desde o início, se opondo às coisas de Cristo. Porque o anticristo, repito, é um espírito. Por isso a primeira besta é o anticristo e surge do meio do mar. Como se estivesse falando em parábolas ou em analogia. E viu o anticristo sair do meio das pessoas. Porque o mar representa uma multidão de pessoas. Agora, a segunda besta apareceu e foi ferida, diz. E foi curada pela primeira milagrosamente. O que está acontecendo aqui? É que a segunda besta vai preparar o caminho para a primeira. Como? Ela vai ser o sistema, esse conglomerado de nações. Obviamente, quem vai patrocinar isso será a potência daquele momento. Que será nada mais, nada menos do que a China. Onde está isso? Em Apocalipse, capítulo 13. No Apocalipse fala de 2 dragões e a Bíblia também. Um se refere ao diabo e o outro se refere à China, caso você não soubesse. Que o grande dragão adoraram o grande dragão. Quem é esse grande dragão? As pessoas vão querer emigrar, as pessoas vão apoiar, as pessoas vão dizer, uau, agora a China é a potência. A China agora é quem está mandando. E o que vai acontecer aqui, senhores? Pois literalmente, irmão, a palavra ensina sobre uma perseguição. A palavra ensina que muitos, irmão, vão perecer. Você sabe do que estou falando? Vão ser mortos ao fio da espada. Diz que os que devem ser linchados ao fio da espada perecerão. Qual é o detalhe? Que nem todo mundo quer aceitar isso. E é que a igreja, irmão, a igreja vai passar por uma pré-perseguição. A igreja vai ser cercada. Literalmente, o apóstolo escreve e diz que a fé do povo santo vai ser provada nisso. E muitos vão ser mortos à espada e outros vão ser presos. Mas o que é que vemos aqui? Por que vemos que a segunda besta é ferida e depois curada pela primeira? Porque o sistema vai preparar tudo para que o anticristo, esse homem do pecado, que segundo a segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, seja engrandecido. O próprio sistema vai preparar tudo. É como esses artistas de agora que não têm talento nenhum, mas o sistema prepara tudo para que pareçam lendas.
O sistema prepara tudo, como Bad Bunny, que igualou, que superou Michael Jackson. Ou seja, o sistema pessoal, esse povo não tem um pingo de talento e é assim que funciona o sistema. Então, nesse sistema do anticristo que está sendo praticado, isso é a prática, aquela injeção que você tomou, que colocaram em você há um tempo e em 2020. Não quero ser muito claro, todo esse sistema progressista que desde 2020 começou a girar e a se expandir pelo mundo inteiro. Ou seja, você está sendo doutrinado, estão moldando sua mente para que quando o verdadeiro chegar, você nem perceba, você aceite e pior ainda, aceite sem oferecer muita resistência. Por quê? Porque, segundo você, isso já aconteceu há muito tempo e os evangélicos, os aleluia, sempre aparecem por aí falando coisas ruins. Tem que tomar cuidado. Deixe um like no vídeo. Se chegou agora, inscreva-se se ainda não fez isso. Estou falando algo profundo. Então, o que vem depois disso, senhores? O Papa morre e fala-se de um suposto Papa negro. Há quem diga que nos tratam. Já havia profetizado que nos tratariam, já havia falado que um Papa Negro, de um Papa Negro, é possível que haja um Papa Negro. Sim, é possível que haja um Papa Negro. Não, isso não é 100% certo, mas é possível. Pode-se dizer que muita gente vai aceitar. Eu só sei que a Igreja Católica é um elo, senhores. É mais um degrau da elite. Sim, desde o silêncio. Se você ver minhas profecias, você vai perceber as coisas que o Senhor me revela, as coisas que o Senhor me mostra, as coisas que por muito tempo Deus tem me ensinado e me mostrado, e as coisas que Deus tem me dito por muito tempo. Da Igreja Católica, do Papa, do que ele fazia, irmão, do que eu vi, irmão, no mundo espiritual, tudo o que está acontecendo, a elite que Deus me usa para desmascarar. Mas nem todo mundo tem o discernimento para ver, irmão, o que Deus me deu de alto calibre. E é algo que deveria ser considerado patrimônio da humanidade. Não importa, irmão, que tenha gente que se incomode com a minha personalidade e diga: ah, é que você se exalta muito. Você diz: eu. Não, senhores. O que acontece é que eu sou real, e se Deus me mostra algo, eu não posso ficar calado. Eu tenho que dizer. E se Deus me mostrou, o que você quer que eu faça? Que eu fique calado? Que eu diga que não? Que isso não aconteceu? Não convém que eu declare, que eu testemunhe os sinais que o Deus Altíssimo fez comigo. Diz o livro de Daniel. Eu tenho que falar ponto por ponto o que Deus me fala, o que Deus me diz. Porque Deus me diz e me mostra por um propósito. Então, o que é que vemos aqui que está acontecendo e que vai continuar acontecendo? O cumprimento da palavra, senhores. Agora, o que acontece? Agora vem o colapso mundial. Agora vem a fome mundial. Mas não uma fome literal, e sim uma queda financeira em todo o mundo. Até mesmo em países como potência, como USA. Por isso vemos que a Bolsa de Wall Street sofreu uma queda tão grande e que a China está um passo à frente. Que nessas tarifas, a China realmente tem os minerais de terras raras e os Estados Unidos não têm, senhores. Não é só uma guerra, irmão, pela economia, nem para se posicionar como potência. É que a palavra de Deus vai se cumprir. E quando os 4 selos foram abertos, o 4º selo foi aberto dos 4 cavaleiros. Houve, por causa da grande guerra que aconteceu no mundo inteiro, uma grande inflação mundial. Porque depois que passa o cavalo da guerra, passa o cavaleiro da fome. Isso é, irmão, praticamente em todo o mundo. Você se pergunta o que isso significa? Uma grande inflação global vai acontecer. Algumas nações serão protegidas por Deus e não sofrerão o mesmo. Ou seja, as finanças, a economia vai cair no mundo inteiro e todo mundo será testemunha desse grande colapso. Todos serão testemunhas dessa grande queda mundial, senhores. Porque a palavra de Deus deve se cumprir aqui. É aqui que vão anunciar a única moeda, porque o papel moeda, o peso, o dólar vão perder seu valor, como já está acontecendo até hoje. Você não sabia que a hegemonia do dólar está caindo pouco a pouco, está despencando? Não sou eu quem diz isso. Informe-se e pesquise no Google, pois a Bíblia precisa se cumprir. Então eles estão fazendo reuniões para abrir caminho para uma moeda única, em nível mundial. Antes, é necessário preparar a mente de quem não aceita isso. Igual como fizeram com o Puyol, não quero ser muito exato. Em 2020 tem gente que vai ter a mente estimulada com certas coisas
que vocês vão ver, senhores, como Deus me mostrou. Porque se você perceber, Mateus 24 nada mais é do que o mesmo Apocalipse, só que registrado de outra forma. Ou seja, a palavra de Deus é confirmada pela própria palavra de Deus, através dos seus profetas, por meio do seu Espírito Santo. Tudo o que Deus está me mostrando não é nada além do Apocalipse, que é Mateus 24, mas, irmão, de forma desenvolvida. Repito, Mateus 24 é o mesmo Apocalipse, de forma mais desenvolvida. É a mesma coisa que Deus está fazendo comigo, me revelando as coisas que vão acontecer, com lugar, com nome, com sobrenome, com endereço, para advertir e alertar o povo de Deus e para exortar o mundo de que o tempo do fim está próximo. Se você assistir ao meu vídeo, vai perceber, irmão, que tudo isso nós já profetizamos. Tudo isso que está acontecendo, até mesmo a morte do Papa. E todas essas coisas, irmão, Deus me mostrou no ano passado e me disse que o Papa não passaria deste ano. E muitas outras profecias mais importantes do que a morte do Papa. Porque todos nós vamos morrer. Todos nós temos que partir algum dia. Isso não é o mais importante, irmão. O mais importante é que quando esse Papa tiver que estar diante de Deus, ele não saiba dizer: irmão, por quê? Fez tudo o que fez, sabendo que estava enganando as pessoas e que milhares de pessoas, milhões de pessoas, iam para o inferno acreditando no que esse homem fez? Mas, como as pessoas não gostam, cortaram a Bíblia, preferem se perder com ela na mão. Ok, o que vai continuar acontecendo, senhores? Segundo o livro de Apocalipse, muita gente vai ser enganada e por isso Deus vai encurtar o tempo. Porque se não fosse assim, diz a Bíblia que até os escolhidos seriam enganados se Deus não tivesse encurtado os tempos. Então Deus vai encurtar os tempos e virá buscar o seu povo. Agora, a gente tem que estar atentos, senhores. Repito, o homem do pecado é o homem. Não pense que o anticristo, irmão, já está aqui para agir. O anticristo é um espírito que opera desde o princípio dos tempos, sendo tudo o que se opõe a Cristo. Por isso foi que o apóstolo João viu sair primeiro o anticristo, ou seja, viu sair a primeira besta, que é o anticristo. Essa primeira besta recebeu a segunda. E novamente, a segunda prepara o caminho para a primeira. Por quê? Porque o anticristo já está desde o princípio dos tempos. Eu o vi sair do meio do mal, ou seja, eu o vi sair do meio do povo, do tempo, do meio da multidão, e diz que viu sair outra besta. Esse é o falso profeta, um conglomerado de nações chamado de elite, que está preparando o caminho para o anticristo. A primeira já saiu, agora está a segunda. A segunda é um conglomerado de nações, irmão, que formam a elite. Há quem diga que é o BRICS tem a ver, mas isso é algo além do BRICS. Eu estou falando de elite. Elite, senhores, gente que está até mesmo acima do Papa. O Papa é apenas um tentáculo no nível desse pessoal. As pessoas que, entre aspas, decidem o fim do mundo, ou seja, decidem os planos do mundo, a moda que vai influenciar e o novo caso que vai acontecer. Mas aqui há um profeta, irmão, que antes de tudo isso acontecer, Deus revela ao seu servo, aos profetas. O povo de Deus, irmão, tem que se aperceber, tem que buscar a Deus, porque estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Quiseram me calar, quiseram, irmão, me difamar. Já tentaram destruir, já atacaram meu ministério para que eu me cale e me perseguiram fortemente para que eu desistisse, mas eu não vou desistir nem um pouco. Alguns são pagos pela elite, outros são satanistas, outros são técnicos de som com espírito de Jezabel atacando o meu ministério. Mas a Bíblia diz que isso fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque fizeram o mesmo com os profetas que vieram antes. Ou seja, isso é uma regra para os profetas. Sempre vão apedrejá-los. Continuei, mas nem a elite, nem os invejosos, nem os técnicos de som, nem os sem vergonha, nem as charlatãs que andam por aí. Delírios do TikTok. Vão fazer com que eu abandone minha posição, que o céu, que o reino de Deus me entregou, que meu Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo dele entregou a minha vida. Por quê? Porque ele confirma por meio de sinais. Você não é profeta, nem tem nenhum outro ministério só porque você se autodenomina, como muitos por aí, irmão, muitos delírios do TikTok, muitas pessoas. E que vivem tarde e noite no TikTok. Não, senhores, você é profeta porque o sinal que você carrega se cumpre, porque o sinal de profeta tem que te seguir. E até hoje, tudo o que o Senhor me mostrou se cumpriu. Senhores, cópias são cópias.
São isso mesmo, irmão, porque a quem Deus deu isso, quem saiu com isso, irmão, de profético que explodiu, esse é este servo que está aqui. Hoje em dia, irmão, eles têm o espírito de Jezabel, porque Jezabel queria ser profeta, mas Jezabel não conseguiu ser profeta. E como não conseguiu ser profeta, restou atacar os profetas. Então, irmão, esse espírito de Jezabel não vai conseguir me calar. Por quê? Porque até hoje eu continuo. Ouça bem e continuarei falando onde eu tiver que falar, porque para isso o Senhor me chamou, para isso o céu me escolheu. Então, o povo de Deus precisa perceber e ver onde está. O povo de Deus precisa ver onde está pisando. Por quê, irmão? É necessário se santificar e buscar a Jeová, pois o fim dos tempos está próximo. Porque o fim dos tempos se aproxima, porque o fim dos tempos está às portas. As pessoas não querem entender isso. As pessoas não querem, irmão, perceber, porque para elas é melhor. Eles preferem andar fora da proteção de Deus do que aceitar o propósito do Senhor. Tenho certeza de que este é o fim dos tempos. Se tem algo de que tenho certeza, é que este é o grande despertar das profecias, do tempo do fim que estão se cumprindo e que muita gente, irmão, é simples assim. Não quer perceber, não quer buscar ao Senhor, não quer se voltar para Deus. Pelo contrário, a cada dia, irmão, há pessoas que se prendem mais, que buscam mais fardos, que se condenam ainda mais. Por quê? Por causa do ócio, por causa do espírito de estupor, esse espírito de estupor que faz com que as pessoas sigam seu próprio caminho. Esse espírito de estupor faz as pessoas, irmão, falarem sem pensar antes de discernir. Estamos nos últimos tempos? Não estamos, senhores, para ficar brincando, de pular que eu já pulei. Não estamos aqui para brincar de esconde-esconde. Estes são os últimos dias, senhores, últimos tempos, últimos dias. E Deus está percebendo porque isso está prestes a acontecer. Tudo está prestes a se manifestar. E as pessoas não querem entender que o que Deus está dizendo, irmão, está acontecendo. O que queremos fazer como povo de Deus agora, uns pelos outros? O que queremos fazer como povo de Deus? Orar e clamar. O que devemos fazer? Como povo de Deus, irmão, devemos buscar o reino de Jeová, pois os últimos tempos se aproximam. Já estão aqui, o fim está próximo, o fim dos últimos tempos está chegando e é tempo, irmão, de voltarmos para Jeová. Tempos difíceis, tempos duros para muitos. Muitos vão apostatar, muitos vão desistir, muitos vão declinar, muitos vão embora, irmão. Por quê? Porque não vão aguentar. Não vão aguentar, irmão, o difícil do que vem por aí. E as pessoas não entendem o porquê das coisas. Cristo vem, prepare-se, povo de Deus, o Senhor está à porta. Shalom, Ubrahab, dê like e inscreva-se no canal. Me siga no Facebook, Dione de la Rosa, e Instagram, Profeta Dione de la Rosa. Deus te abençoe e guarde. Shalom, Ubrahab.